Ai, meu Deus do céu, velho. Por que corintiano sofre tanto, velho? Pra quê? Pra que esse sofrimento inteiro? Mano do céu, que jogo foi ontem? Que joguinho feio que foi ontem. Como é que o Corinthians morreu no segundo tempo? Quero saber o que esses caras fizeram no intervalo. Comeram uma feijoada, não é possível. Porque, assim, rapaziada, o Corinthians, no primeiro tempo, jogou bem. O Corinthians não tava mal no jogo, entendeu? A gente entrou ali com um Bidon, um Carrijo, meio que armando o time, encaixando ali alguns passes e tal, fazendo a bola chegar ali pro Memphis, pro Romero, pro Yuri Alberto. Né? A gente criou chances, a gente criou oportunidades. Tanto é que o Fluminense nem conseguiu jogar. O Fluminense não conseguiu ir pro ataque no primeiro tempo. Sabe quantos chutes o Fluminense deu no primeiro tempo? Se eu não me engano, um. Eu acho que foi um só. Isso se não foi zero, se não foi nenhum. O Fluminense não conseguia chegar, não conseguia atacar. Entendeu? Porque o Corinthians pressionava, o Corinthians criou algumas chances, criou algumas oportunidades de gol. Poderia sim ter feito ali 1 ou 2 gols no primeiro tempo. A gente terminou bem o primeiro tempo, terminamos bem, entendeu? Só que aí vai pro intervalo, aí não sei o que acontece, e o Corinthians volta pro jogo numa draga, mas num cansaço, numa tiriça, numa falta de vontade incrível. Incrível. E de novo a gente toma 2 gols imbecis, 2 gols idiotas. O primeiro gol foi um golaço, vamos falar que é verdade. O René pegou de primeira ali, golaço, não tem o que falar. Belo chute do Fluminense de fora da área, né, que foi um dos jeitos ali que o Fluminense achou para conseguir fazer um gol, fazer um resultado, entrar na defesa do Corinthians. Eles não estavam conseguindo atacar, eles não estavam conseguindo entrar. A gente estava marcando bem, a gente vinha atacando, vinha pressionando, mas eles acharam ali esse gol, golaço. E de novo a gente começa a questionar o Matheus Donelli. A gente já deixou, isso já é claro, galera, já é claro. O Matheus Donelli não tem condições de ser titular de uma equipe como o Corinthians, não dá. O moleque não consegue, mano, não consegue. O bracinho dele é curto assim, ó. O bracinho dele é isso aqui, ó. Não dá. De novo, não sei se o Hugo poderia chegar naquela bola. Eu acredito que o Hugo talvez chegaria na bola. Entendeu? Mesma coisa no jogo contra o Palmeiras. Mesma coisa, né? Um daqueles gols que a gente tomou, um daqueles golaços que a gente tomou, pelo menos um deles, pelo menos o Hugo eu tenho certeza que pegaria. O Hugo não tomaria. Pelo menos um daqueles gols ali. Entendeu? Então assim, não dá. O Corinthians precisa não só de zagueiro, não. O Corinthians precisa urgentemente chamar o Fabinho Soldado e falar para ele ir no mercado procurar um goleiro reserva. Precisamos de um goleiro reserva de qualidade. Como a gente sempre teve um goleiro reserva à altura. Quando saiu o Cássio, estava lá o Walter. Representava, entrava, não fazia cagada, era seguro, um goleiro bom pra caramba, né? Depois veio o Carlos Miguel, que também é a mesma coisa. Quando o Cássio saía, ou por algum motivo, entrava seguro, goleiraço, defendia muito bem, não fazia cagada, né? E depois, quando saiu os dois, sobrou só o Donelli. O que o Corinthians fez? Apostou no Donelli, ficou seguro com o Donelli? Não, foi buscar o Hugo, trouxe o Hugo. Então assim, é muito óbvio que o Donelli não tem panca, o Donelli sente sim a pressão, não dá. O Donelli não é goleiro para jogar no Corinthians. Ah, mas ele é menininho da base, ele é criado da base, tem que ter mais oportunidade, tem que ter cuidado para não queimar ele igual fizeram com o Hugo. Foda-se que ele é da base, não joga absolutamente nada, pelo menos no Corinthians é horrível esse moleque. Sei lá, empresta o cara, deixa o cara pegar uma experiência, deixa o cara fazer uma rodagem por aí, igual o próprio Flamengo fez com o Hugo. Foda-se, mas não dá pra jogar com o Donelli no gol. Não tem como. Hugo, por favor, volta logo, velho. Volta logo, senão a gente tá fudido, ferrado se o Hugo não voltar logo. Não dá, Matheus Donelli não tem como. Precisa sim contratar um goleiro reserva urgente. Aí a gente vem pra nossa zaga, pro nosso quarteto de zaga ridículo. E dessa vez eu não vou nem falar dos laterais, tá? Porque o Andileri voltou ontem. O Andileri a gente tratou um bom jogador, um excelente lateral, colocou o Estevão nos 2 jogos no bolso. Então a gente tratou um cara que chegou, tomou conta da posição, porque antes era Matheus Bidu, velho. Olha só o nível, o Matheus Bidu, que antes de vir pro Corinthians era reserva naquele Cruzeiro lá que caiu pra segunda divisão. Esse é o nível, né? E tem muita gente que acha que o Bidu é o supra-sumo da lateral do Corinthians, dos melhores laterais do Brasil. É isso. Tem imbecil que ainda pensa isso. Né? O Mateuzinho que chegou embaixo, não jogando muito bem, mas hoje melhorou bastante. É um cara que vem jogando bem aí nos últimos jogos. Né? Às vezes dá uma oscilada ali, mas no geral é um cara que vem evoluindo, vem jogando bem. Ele melhorou, o Mateuzinho. Então as nossas laterais até que estão ok. Agora, nossos zagueiros, Kaká, péssimo. Era reserva no Atlético Paranaense lá, que também caiu pra segunda divisão. Horroroso, velho. Horroroso. André Ramalho, esse aí, velho, me decepcionou bastante. Eu esperava que ele fosse chegar, fosse tomar a posição, fosse ser um baita zagueiro com a camisa do Corinthians. Mas me enganou, mano. Me enganou esse cara. Não tá jogando mais nada. Esse cara morreu, caiu de produção de um jeito absurdo. De um jeito absurdo esse cara parou de jogar bola. Entendeu? Quando ele chegou, fez bons jogos, um cara seguro, um cara confiante, um cara que não fazia cagada na saída de jogo, conseguia ali
quer fazer desarmes, antecipar. Agora ele não faz nada. Ele tá lento, não consegue subir para disputar uma bola de cabeça com qualquer atacante que seja. Parece que tem um pedaço de chumbo amarrado nos pés dele, que ele não consegue sair do chão. Não antecipa mais nenhuma jogada, nenhum cruzamento. Não chega mais em nada. O cara, assim, ficou horroroso, péssimo. Péssimo André Ramalho. Não tem como vestir a camisa do Corinthians, não tem mais condições de fazer isso. Félix Torres, eu não vou nem comentar desse cara. Eu não vou nem comentar desse cara. Esse cara é ridículo. Esse cara é ridículo, não joga absolutamente nada, nada. Esse cara fez de tudo para entregar o título do Paulista pro Palmeiras. Ele fez de tudo, tudo. Ainda bem que, apesar dele, mesmo assim, era pra gente ser campeão de qualquer jeito. Já estava escrito que era pra gente ser campeão de qualquer maneira, com ou sem Félix Torres fazendo merda. Mas esse cara tem que sumir do Corinthians também. É outro péssimo, péssimo jogador, péssimo. Entendeu? Tem que dar oportunidade lá de novo pro Tchoca, ou pra qualquer outro lá, não sei, nem que não tem zagueiro lá, sei lá, pega algum da base. Não é possível que não tenha um cara da base melhor que essa porra desse Félix Torres, velho. Eu não creio nisso. Não creio. Ridículo. Ridículo, Félix Torres. O Gustavo Henrique é o melhorzinho, mais ou menos, que a gente tem. Também não é tudo aquelas coisas maravilhosas, não. É o melhorzinho, mais ou menos, que a gente tem ali de zagueiro. Então o Corinthians precisa de um zagueiro, precisa de não. Pra mim, precisa de 2 zagueiros, pra ontem, e um goleiro reserva. O goleiro reserva também, para quando o Hugo sair, entrar e dar conta do recado, como a gente sempre teve. Ponto. Entendeu? Aí tem o Ramon Dias, que só faz merda, só substitui mal, não tem um esquema tático definido. Entendeu? Quando ele acha um time, quando ele faz uma escalação legal, ele simplesmente dá a louca dele e desmantela tudo. É o Corinthians tomar um gol, é o Corinthians sair atrás da partida que acabou. Né? Fora o psicológico desses jogadores que vão pra merda, o Ramon Dias também despiroca todo, fica maluco, começa a fazer umas substituições sem o menor sentido nenhum, estraga o que estava funcionando, o que estava dando certo, ele consegue desmantelar, estragar tudo, só empilha atacante, mete atacante, tira os únicos caras que poderiam fazer algo, que poderiam levar essa bola para ataque, que poderiam criar alguma jogada ontem, Carrídio e Bidon no caso, ele tirou os dois. E começou a empilhar atacante. Colocou o Maicon. E o Maicon, meu Deus, o cara não põe o Maicon, velho. O Maicon ia jogar com uma menos, já estava tomando 2 e ainda jogou com uma menos. O Maicon é uma menos. É ridículo o Maicon. É ridículo. O Maicon só está lá pelo nome, pelo que ele fez no passado. É por isso só que esses caras conseguiram a proeza de renovar o contrato desse cara. Entendeu? Aí ficou lá um monte de atacante, o Corinthians espaçado pra cacete no meu campo, sem um cara ali pra levar essa bola pra frente, e aí se fudeu, não conseguiu criar mais nada. Quando conseguia chegar no ataque era só cruzamento, e é isso, essa foi a única jogada do Corinthians. Porque não tem mais de onde tirar. Bateu no teto o trabalho do Ramon Dias, péssimo, péssimo. Ele e o filho dele lá, o Emiliano, se juntar 2 não dá 1, velho. Não é possível que os caras não conseguem pensar, não conseguem raciocinar, velho. Não conseguem, não vai, não vai. Não dá. Então, o Corinthians precisa, sim, de um treinador decente, de um cara que tenha ideias, de um cara que tenha uma postura realmente de técnico, que tenha variação tática dentro de campo, que não se desespere, feito um maluco, e comece a fazer coisas sem sentido nenhum, quando o seu time está saindo atrás. Entendeu? É isso. A gente quer um cara com inteligência, com visão de jogo, que consiga fazer esses caras voltarem aos eixos, voltarem a jogar bem, jogar bola, o Corinthians voltar ao caminho das vitórias, a gente vencer, entendeu? O brasileiro é uma competição difícil, longa, chata, e esses pontos que a gente está perdendo aqui agora, na terceira rodada, vai fazer falta. Lá na frente, um dia faltando 5, 6 rodadas para acabar, aí, amigo, que esses 3 pontinhos vai fazer uma falta desgraçada, vocês não tem ideia de como. Vocês não tem ideia de como. O Brasileirão é uma competição grata. A merda que você faz aqui no começo vai repercutir lá no final. É lá no final que você vai se fuder, que você vai sentir falta dos pontos que você desperdiçou. Então, o Corinthians precisa sim de um técnico novo. A tendência é que o Ramon seja demitido entre hoje e amanhã e o Corinthians já comece a avaliar os nomes que tem no mercado. Né? Temos aí Dorival Júnior, ele técnico da seleção, do São Paulo, Flamengo, etc. E por outro lado temos o nosso velho conhecido Tite, que já passou pelo Corinthians, ganhou tudo que tinha ganhado pelo Corinthians ele ganhou, conquistou a torcida, é um cara que conhece o clube, entendeu? É um cara que também está em baixa, porque os últimos trabalhos dele na seleção do Flamengo foram péssimos, horríveis, está um tempo já sem trabalhar, então também é um cara que está em baixa e seria bacana ele vir pro Corinthians, seria um casamento legal, assim como o Corinthians também precisaria do Tite. Eu tenho certeza que é um cara que chegaria, arrumaria a casa, faria o Corinthians jogar novamente com esse elenco que tem, com jogadores bons de qualidade que o Corinthians tem. Acho que o Tite conseguiria extrair um melhor futebol desses caras, conseguiria colocar o Corinthians nos eixos. Né? O Dorival eu já não sei muito, ele tem um estilo meio paizão, entendeu? Esse último trabalho na seleção brasileira especificamente, não sei, me deixa pro pé atrás. Embora nos clubes, no São Paulo e no Flamengo, ele estava bom, ele foi muito bem, fez excelentes campanhas, ganhou título nos 2 clubes antes de ir para a seleção. Mas a última impressão que fica é na seleção, ele é péssimo, horrível. Então eu não sei se seria legal o Dorival, assim, seria um bom perfil de treinador. Mas o fato é que o Ramon vai cair, precisa sair fora, já deu. Bateu no teto já o trabalho do cara, não dá mais. E o próprio Memphis ontem criticou aí, falou que o esquema tático do Ramon, ele não falou no português claro, né, mas pela declaração que ele deu a entender isso. Que o esquema do Ramon é horrível. Faz os caras correr de uma forma burra, entendeu? E aí o cara não faz milagre, tá ligado? Ele é bom, o Memphis é bom, diferente, tem qualidade, diferenciado.
Só que ele não faz milagre, ele não é o Jesus, ele não é o Cristiano Ronaldo, ele não é o Messi. Entendeu? Que vai resolver tudo sozinho, vai chamar para ele a responsa sempre, e é isso. Tem que ter um coletivo funcionando em volta dele, tem que ter um time decente, jogando de forma decente em volta dele para colaborar, para ajudar. Senão não tem como, meu amigo, senão não dá. Não dá. Então, assim, mais um jogo pavoroso do Corinthians ontem no segundo tempo. 2 gols ridículos, inclusive também o Martínez, um pênalti ridículo que fez, o cara tava de costas, sem a menor necessidade de fazer aquele pênalti imbecil, aquele pisão que ele deu no cara, dentro da área, ridículo, imbecil mesmo. O Martínez eu gosto dele, é raçudo e tal, lembra até o Ralf um pouco, mas é muito burro em algumas situações, muito idiota, tinha acabado de entrar, assim, desnecessariamente, desnecessário aquele pênalti que ele fez. Burro pra cacete, essa é a palavra. Então, assim, coisas tem que mudar a postura. O jogo contra o Sport vai ter que vencer de qualquer forma, tem que vencer e ponto, acabou, não tem outra conversa, não tem outro resultado que não seja esse, até porque o Sport é o último, tá em último, é o lanterna da competição até o momento. Então precisa ganhar, se o Corinthians não conseguir ganhar do lanterna em casa, vai se fuder, vai ter de brincadeira. E é isso, rapaziada, é isso, torcer para que melhore, torcer para que consiga contratar um técnico decente, que o Ramon Dias suma daí o mais rápido possível. Se você ainda não é inscrito, fiel, aqui, clica aqui no botão inscreva-se, se inscreve no canal, ativa lá o sininho também. E se você gosta aqui do nosso conteúdo, já deixa o seu joinha, que ajuda pra caramba aí o nosso trabalho. Fechou? É nóis, vai Corinthians.